Se você foi George Chandler no ano de 2013, você lembra exatamente onde você estava, com quem você estava e o que você estava fazendo quando foi anunciado o lançamento, a estreia do filme documentário One Direction This Is Us. Filme documentário que deixou a gente com o coração quentinho, deixou a gente super emocionado. E que não foi simplesmente um filme que você vai no cinema e assiste e volta para casa, ou que depois de algum tempo você vai comprar um DVD para você assistir na sua casa. Não! This Is Us foi um filme documentário que foi o evento do ano. Isso não sou eu que falo, tá bom? Isso não sou eu que estou dizendo, são os números que esse filme deixou na bilheteria. E eu vou falar pra vocês que foi uma coisa extremamente surreal. Eu também vou fazer. Ih, tá caindo. Pronto, melhorou. Hoje a gente vai relembrar, a gente vai mergulhar e vamos falar sobre One Direction This Is Us, o filme documentário que é um patrimônio mundial para as directas, tá bom? Perde um pouquinho ali pro Live San Siro, perde um pouquinho ali, mas ele é um filme documentário assim extremamente necessário, extremamente fundamental pra gente e que deixou a gente ainda mais com os olhos brilhando, ainda mais apaixonadas por 5 meninos que fizeram e fazem história no mundo do pop mundial até os dias de hoje. Mas antes da gente começar, oi, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal do Directioner. Como eu acabei de falar, a gente vai falar sobre This Is Us, o filme documentário que é histórico. É histórico, é o nosso queridinho, perde um pouquinho, como eu falei, perde um pouquinho pro Live San Siro, mas é um filme que faz a gente ficar mais próximo dos meninos. Então, antes de eu iniciar aqui, contextualizar tudo certinho, bonitinho, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Chega a notificaçãozinha no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, no celular da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, da sua tia, do seu sobrinho, do seu primo, do papagaio, do cachorro, do gato. Se é que cachorro e gato tem, né? Enfim, vocês entenderam. Vamos começar. Vamos ajeitar aqui o microfone. Desgrama. Tem que dar um jeito de segurar isso aqui, porque deixar assim, não fica caindo. Mas enfim, This Is Us, ele foi uma junção de apresentações ao vivo, de bastidores, depoimentos de familiares, depoimentos de amigos e de, toda a equipe por trás. É um filme, como eu acabei de falar, é um filme considerado um patrimônio mundial para nós, direcas, fãs da One Direction, fãs dos meninos, porque é um filme que traz um pouco o lado humano deles. Deu pra gente também entender como é que era a dinâmica deles, como colegas de banda, como amigos, e o quão insana era a agenda, a logística, o quão era o caos, que era tudo aquilo ali, porque a gente só vê o glamour, né? Mas a gente não sabe o que tem por trás, não é? Então vamos começar. Mas Lua, o que é This Is Us? This Is Us foi um filme documentário que foi lançado em agosto de 2013, dirigido por Morgan Spurlock. Eu não sei falar o nome desse cara. Esse cara é considerado um dos experts de documentário. Então ele foi o diretor desse filme documentário. O filme, ele mostra, bastidores de turnê, apresentações ao vivo, depoimento de familiares, a vida de cada integrante, a história de vida de cada um dos integrantes, momento com fãs, todo o caos que era por trás de cada show, de cada apresentação, de cada viagem, de cada gravação. E tudo isso, aí você me pergunta, mas Lua, foi tudo em tela normal, no cinema? Não, meu amor, eu tô muito enganado. 2D não era suficiente para eles colocaram, foi em 3 dimensões, tá? Foi em 3 dimensões que era para você sentir a energia e para você se sentir no meio da multidão. E se você foi no cinema, você me conta como é que foi. Se você se sentiu que estava lá no meio da multidão, no show. Lembrando também, eu já vou antecipar, porque tá na fase das curiosidades, mas eu já vou antecipar agora. Esse filme documentário foi gravado durante a turnê Take Me Home, tá bom?
vou falar de novo, tá? Porque minha cabeça não anda boa, então eu vou falar de novo. Vou retirar esse relato, né, gente? Eu tava só com ele forte. Enfim, eu vou parar, eu prometo que vou parar de falar gesticulando. Tá, me dá agonia. Eu acho que vocês aí que estão assistindo o TikTok também se sentem agoniados me falando, gesticulando e tudo. É meu jeitinho, mas eu prometo que vou parar. Agora, esquece de mim, vamos focar nos meninos. O filme ele começa mostrando. Epa! O filme começa mostrando uma parte fundamental, essencial e importante, que era como eles eram antes da fama. Lembra que eu falei pra vocês que eles eram apenas 5 adolescentes? Com sonhos, planos, praticamente um futuro traçado? Pois é, essa parte foi fundamental e a gente vê filmes não. A gente vê clipes antigos, fotos antigas e a gente sente como a gente estivesse perto das famílias para ver cada vídeo deles quando eram crianças, cada foto deles, porque não acha fofo aquela foto do Leonel deitado, sentado no sofá, piscando pra câmera. Quem é que não acha fofo, não se emociona com aquela foto, por exemplo, do Liam vestido de Woody, segurando o Woody do Toy Story. Então assim, são fotos, são vídeos assim que a gente aqui, né, a gente não tem acesso pessoalmente e tudo, mas são fotos que se a gente procurar no Google ou no Pinterest, a gente vai encontrar. E assim, cara, faz com que a gente fique perto das famílias, sabe? A gente se sente que tá ali junto deles, que a gente tá ali folheando os álbuns de fotos. É uma coisa muito fofa, é uma coisa muito emocionante, assim, né? E porque até então, antes de tudo isso, eles eram apenas 5 meninos. E quando eu digo meninos mesmo, crianças / adolescentes, já ali entram na fase da adolescência. Família comum. Eu vou dar um exemplo aqui super claro. A mãe do Liam, por exemplo, era a primeira. Então, assim, eles eram apenas meninos que tinham sonhos, que tinham planos, e o maior sonho deles era se tornarem, não digo assim, grandiosos, mas conhecidos, fosse em qualquer área, eles queriam ser conhecidos. E para eles não que era impossível, mas era difícil, né? Porque, poxa, eram de famílias comuns, não eram conhecidos assim mundialmente, né? Então eram simplesmente crianças, adolescentes que tinham sonhos de serem mundialmente famosos, mundialmente conhecidos, e deu certo, né? E o This Is Us, ele mostra muito isso, dá um foco nessa parte, né? Eles eram 5 adolescentes, 5 meninos que de repente virou o que virou, né? É impossível a gente não imaginar ou lembrar do ano 2010 em diante e não lembrar dele, assim, né? Não ligar esses anos, 2010 até 2016, e não ligar a eles. Eles eram simplesmente 5 garotos, 5 meninos, 5 adolescentes que de repente estão vivendo algo surreal, completamente fora da curva, e o auge, sabe assim? Então, para eles que eram de famílias comuns, viviam, né, de forma anônima, né, viviam no anonimato, eles estavam vivendo, como eu posso dizer, o sonho de qualquer garoto ou garota. Porque você, por exemplo, quem aqui nunca sonhou em ser jogador de futebol, no caso de meninos e meninas, né? Ou se não sonhou em ser uma atriz de sucesso, fazer filme em Hollywood, ou modelo, ou simplesmente agora, né, se influenciando do TikTok, que nunca. Para muita gente alcançar esses patamares maiores assim é praticamente impossível, mas nessa vida nada é impossível, tá, gente? Não desista dos seus sonhos na primeira dificuldade que aparece, não. Corram até esse persistam que vocês vão conseguir. Se eles conseguirem, continuam conquistando os passos,
continuam conquistando inúmeros fãs pelo mundo inteiro, vocês também conseguem, tá bom? Vamos deixar isso aqui bem claro, tá bom? Nada nessa vida é difícil, nada nessa vida é impossível. Difícil mas não é impossível. Nada nesse mundo é inalcançável, tá bom? Tem um sonho de ser conhecido em qualquer área da sua vida, seja jogador de futebol, influencer, enfim, corra atrás, persista que você vai conseguir, tá bom? Como já dizia o grande Renato Russo, eu me esqueci aqui. Quem acredita sem alcança. Lembrei. Valeu, Renato. Além dele, ele me lembrou aqui. Ai, parei. Eu tô numa fase muito visionária ali. Aí, naquele momento, eu tava citando aqui. Mas vamos ficar no começo. Tá? Vamos ficar aqui no começo. E essa parte em si, de serem apenas adolescentes vivendo algo grandioso, assim, uma coisa completamente fora do normal, humaniza muito eles. Porque além de ser cantores extremamente incríveis, compositores, sabe, talentosíssimos, eles também eram humanos, eles também eram seres humanos que tinham seus acertos, seus erros, seus altos, seus baixos, tinham esses momentos, né, de montanha russa. E essa parte assim, ela humaniza muito eles. Mostra que muito antes da fama eles eram apenas garotos comuns. Eles continuam sendo só com uma única diferença. Eles agora são conhecidos. Qualquer erro é jogado na imprensa, é jogado na mídia. Então é tudo milimetricamente calculado ali para fazer um tudo certinho. Porque eu falo agora, estamos em 2026, a gente está numa fase tão absurda, a gente está numa coisa assim tão absurda, que qualquer errinho, por mais bestinho que seja, já é motivo para hate, já é motivo para crítica, né? E dessa parte assim, deles acertarem, deles errarem, deles terem um momento de incompatibilidade deles, humaniza eles, porque eles são, como eu falei, eles são garotos comuns, ainda são garotos comuns, só que com um único diferencial, eles são mundialmente conhecidos. A gente fala, é um fenômeno, mas o fenômeno passa, né? E eles não, como eu falei lá atrás, eles mostraram que vieram pra ficar e ficaram mesmo. Eles estão na história do mundo pop atual, né? Não que novos cantores que estejam vivendo vão ficar pra história daqui pra frente. Mas a One Direction é a One Direction. Liam, Louis, Zayn, Niall e Harry, eles estão na história do mundo pop. Sabe, é incontestável isso. Eles continuam fazendo história até hoje. Mesmo a banda ter acabado, quando eu falo acabado, porque acabou no dia 16 de outubro de 2024. Tá bom? Certo? Certo. Porque como o Luiz falou, ou é 5 ou é nada. Não tem linha, não tem One Direction, acabou. Tá bom? Deixamos combinados assim? Ah, e só pra lembrar, aquele fatídico de novembro que a gente se despediu definitivamente do Liam, não foi reencontro, não foi reunião, tá? Foram 4 amigos se despedindo do melhor amigo deles, do pilar da One Direction. Então naquele dia, definitivamente acabou. Pensei o clima legal, mas é pra todo mundo ficar ciente, porque esses dias eu tava vendo nas redes sociais, um monte de gente vai ter reencontro, eu quero ter reencontro. Não tem reencontro, não tem reunião. A não ser que mais na frente quero fazer algo legal em homenagem ao Liam, em homenagem a 20 anos da One Direction, como literalmente aconteceu recentemente com o RBD, mas ou é o 5 ou é nada. Como tá faltando um, não existe, tá bom? Mas vamos focar na vida desse outro amigo. Eu fui o puro suco de caos. Uma das partes mais marcantes do documentário é a rotina insana, maluca, fora da curva dos meninos, tá? E a gente começa a entender como era aquela loucura. Sabe por quê? E quando eu falo loucura, era loucura nível hard. Sabe por quê? Eram aeroportos lotados, hotéis, com inúmeras pessoas ao redor. Rodava o quarteirão, gente. Era gente dormindo em frente ao hotel, acampando na frente do hotel. Eles tinham que sair escoltados. Olha
virou da loucura. Eles tinham que sair escoltados do hotel para entrar num carro para poder vir para o aeroporto, para ir para outro país, para ir show. Pensem na loucura, gente. Pensa como que ficou a cabeça desses meninos depois. Fãs gritando, sem parar. Eu vi também, ou acompanhei um pouco essa parte, que eu estava na fase pesada de prova, trabalho da escola, então tinha muita coisa, mas tinha fãs também, descobria onde eles estavam hospedados, e iam se hospedar no hotel pra tentar tirar foto, pra conseguir autógrafo. Gente, Directioner é uma coisa assim tão maluca, fora da curva, insana, que eles hackeavam tudo que eles podiam, tudo que você podia imaginar, eles hackeavam. Tudo, até câmera de segurança. Exato. Até câmera de segurança. Hackeavam. Esse era o mundo, tá? Uma coisa assim, a agenda, gente. Lembra que eu falei pra vocês que eles eram hotel, aeroporto, estádio, estúdio, aí depois estádio, aeroporto, hotel. Era isso. E era de vez em nunca que eles iam pra casa ver as famílias. Era de vez em nunca. De vez em nunca. Isso por mais que essa parte assim, seja insana, seja pesada, o documentário também traz um momento leve. Eles brincando entre si, soltando piada, principalmente o Louis com o seu jeito debochadinho, que a gente ama, né? Se zoando, brincando, soltando piada e tudo. E ali, como eu falei há pouco tempo atrás, humanizou e isso trouxe um pouco mais do lado humano deles, né? Que eles eram apenas 5 amigos fazendo algo muito legal em cima de um palco. Sem lembrar também da loucura que era. Porque foi literalmente uma loucura tudo aquilo ali, né? E o que falar sobre a conexão deles com os fãs? Eu vou ter que dar um exemplo aqui do Liam. O Liam, quando veio, se não me engano, em 2018, para promover o primeiro single da carreira solo dele, Strip Back Down, uma coisa assim. Eu vou deixar aqui embaixo. Ele estava no Rio de Janeiro e os fãs descobriram qual hotel que ele estava, foram lá. Ele cantou Little Things, interagiu com os fãs e inclusive comprou pizza. E distribuiu pizza. Tanto é que ano passado, vai fazer uma nova de mês de maio, a Lady Gaga fez algo assim. Inúmeros fãs entrou aqui com a Copacabana e ela... Eu não sei se é fake news, eu não sei se é verdade. Uns falam que é verdade, outros falam que foi fake. Mas a Lady Gaga encomendou algumas caixas de pizza com o sabor de pizza favorito dela e mandou distribuir para os fãs que estavam lá acampados em frente do Copacabana Palace. E que inclusive um dia antes do show, era um ensaio geral, ela fez um ensaio aberto lá para os fãs assistirem, por isso que não gostinho do que seria um show no dia seguinte. Foi assim, eu assisti aquele cara, tava incrível pela Lady Gaga, e eu adoro. Então, só dei um exemplo aqui para vocês verem como era a conexão dos meninos, principalmente a conexão do Liam com os fãs. Todos os filmes são muito conectados com os fãs, mas nessa parte o Liam ele era mais ativo, assim, na coisa. Tanto é que antes de tudo acontecer, né, ele levou uma onda de hate assim, gigantesca em outras redes sociais, e ele abriu um Snapchat para ficar mais próximo. E assim, gente, a conexão dos 5 com os fãs é algo assim muito fofo, uma coisa muito linda. Todos os 5 são, todos, só que uns são um pouquinho mais introspectivos, os outros são mais pesados, e o Liam ele era o mais ligado assim, né, assim, isso no vídeo deixou muito claro como que era a relação deles com os fãs. Porque a gente não tinha dúvida, né, assim, isso no filme também mostra vários fãs de várias partes do mundo contando, dando depoimento de como a música dos 5 ajudou eles no momento de conflito da vida deles. Fosse numa fase de luto, fosse numa fase triste, fosse numa fase um pouco mais pesada assim, e
as músicas da One Direction, as músicas dos meninos, seja na banda ou solo, traz um aconchego pra gente, sabe? Eu posso falar que Same Mistake foi um assim do Up All Night, né, no caso. É uma das minhas músicas conforto deste álbum em si, porque me lembra uma fase um pouco tensa da minha vida, então ela me acalentou um pouquinho. Você viu Tonight também, então assim, ver esses fãs dando depoimentos e falando quais músicas ajudaram eles em cada momento, e do porquê que foi importante, mostra como eles eram extremamente conectados com os fãs. E isso é nítido até nos dias de hoje, tá? E isso não foi tratado como exagero de jeito nenhum. Foi uma coisa assim que mostrou como a banda e os meninos valorizavam os fãs. E isso assim, muito fofo, isso é muito bonito, isso é muito emocionante, porque não é todo cantor que valoriza tanto. Para alguns cantores, o fã tá ali só pra comprar o álbum deles, o CD deles, ou como dizia o meu outro ídolo grandioso que não tá mais aqui, Renato Russo, disco. Gente, eu falo aqui no karaokês e não, tá bom? Não vou fazer a minha vida por cima, mas isso eu falo. Mas enfim, pra alguns cantores, você pode comprar disco pra consumir música, sabe, single deles. E os meninos da One Direction não, eles mostraram que eles mostraram e mostram até hoje que eles valorizam os fãs. Que o fã não tá ali só pra consumir o que eles lançam, eles também estão ali pra apoiá-los e eles também valorizam eles. É uma coisa muito. O filme também mostra os momentos individuais deles, né, e dá espaço para cada integrante, e deu pra gente conhecer ainda mais um pouco da personalidade de cada um. Como a gente sabe, o Liam, que era chamado como Daddy Direction, ele era o mais responsável e mais centrado. O Harry, né, com sua simpatia, com seu carisma, todo fofo, seu carisma natural, sempre divertindo também, né? O Louis com seu humor afiado, debochado, super sarcástico, melhorou esse lado assim, porque, né? Mas ele era assim, ele continua sendo assim, não é porque ele tá ficando velho que vai deixar de ser debochado, vai deixar de ser sarcástico, vai ser alguém como dele acontecer, né, Renato Fredinho? Pois é. Eu também era assim, ele tinha um bom humor. Quando ele tava no dia dele, ele tava um bom humor danado. Se pisasse no calo dele, você que aguentasse a ironia, o sarcasmo, o deboche. Eu não tô falando de uma pessoa que eu nunca cheguei a conhecer, porque nasci em 98 e ele morreu em 96. Mas vamos focar aqui nos meninos, né? Pois é. O Niall, assim, espontâneo, leve, super divertido também. Potato! Só me lembro desse meme. A gente, né? Isso também é muito fofo. E o Zen sendo o Zen de sempre, mais introspectivo, mais reservado. Ele se divertia também, conversava tudo, mas ele era um pouco mais reservado, né? Isso deixou extremamente mais claro no decorrer dos anos, né? E esses momentos ajudou a gente a entender como que era a dinâmica deles, entre eles, e como eles se conectavam de formas diferentes. Assim, né? E eu sinto muito se eu for decepcionar alguém, mas a melhor amizade que eu acho é Lee, tá? Juntando Lee com Lee, tá? O Lee era mais velho, o segundo mais velho, digamos assim, é o Lee, mas o Lee parece ser o irmão mais velho do Lee. Era muito legal, a amiga deles era algo assim, é algo, né? Não é porque, enfim, mas era algo lindo de se ver. E claro, que como eu falei, é um filme documentário,
Tem depoimento dos familiares? Tem depoimento dos familiares, tem depoimento de amigos, tem depoimento de fãs, tem depoimento de pessoas dos bastidores, tem depoimento de pessoas que estão na gravadora de áudio já gravaram em disco, gravaram em áudio. Tem depoimento deles também? Tem depoimento deles também. Porém, tem uma coisa de suma importância. Os shows, exatamente, porque também tinha apresentações ao vivo, tá bom? Tinha apresentações ao vivo e era uma coisa extremamente enorme. Você pensa assim, ai, vamos ver que besta. A turnê dera tudo daquele Fust teve um palco gigantesco, dos meninos também. Era um palco enorme, sabe? Estádios lotados, fãs cantando tudo, tava tudo na ponta da língua, tá bom? Uma energia lá em cima, surreal de absurda. E a terceira dimensão nos cinemas foi usada exatamente para isso, justamente para isso, para dar aquela sensação de que você tá ali no meio da galera, que você tá assistindo tudo ali ao vivo. E realmente funcionou, tá? Funcionou legal, né? Mostrou também os bastidores reais, que não tem número nenhum, que foi uma coisa super interessante, que eles não mostraram só o lado perfeito, o lado leve do coisa, porque como eu falei, não era uma coisa só leve, era uma coisa completamente pesada, uma coisa completamente insana, surreal, de fora da curva. O filme documentário, o filme barra documentário, deixa eu tratar um pouquinho o cansaço, a pressão de como que era pesado os meninos, porque como eu falei, eles ainda eram jovens adolescentes, eles ainda não tinham entrado na fase adulta. Começaram assim, entrar na fase adulta já no Midnight Memories, mas eles ainda eram adolescentes, né? Então, jovem adulto, digamos assim. Não entra exatamente nos conflitos internos, nos conflitos entre eles, ou problemas, né? Com gestor, com gestão, com essas coisas assim. Mas deu pra perceber, nem que fosse um pouquinho, que nem tudo ali era fácil, que nem tudo ali era leve, sabe? E assim, a gente fala, é incrível, foi realmente, essa fase da One Direction foi incrível. Pra eles, pra gente, principalmente pra gente, porque a gente tá vendo um negócio de fora. A gente não sabia como era assim, a parte de dentro, né? A parte interna de tudo. E assim, era tudo incrível, a gente ama relembrar, a gente tudo. Só que também era extremamente desgastante. Tanto é que isso fez com que os meninos desenvolvessem inúmeros problemas, inclusive o do Liam, por exemplo, foi o vício em álcool. E eu vou, no próximo vídeo, no outro vídeo, né, no futuro vídeo que eu vou falar também sobre o Liam, de novo, eu vou abordar exatamente essa parte, né, porque ele também falou num podcast, um tempo atrás aí, que eles não podiam sair, era só em hotel, de hotel em hotel, aeroporto, e o que tinha no hotel era frigobar. Então, para poder distrair ali, eu bebia isso, fez com que o menino desenvolvesse inúmeros problemas. Por exemplo, teve problema de desnutrição. Ficou extremamente muito magro. O Zen sofreu muito preconceito. Eu também vou botar isso quando eu fiz a minha. Aí eu vou fazer aqui uma sériezinha dos meninos. O primeiro foi o Liam, como eu falei. Depois eu vou falar dos outros. E eu vou falar também desses problemas, porque a gente lembra, a gente revive tudo assim, com um brilho nos olhos, com uma coisa assim. É nostálgico, mas a gente também tem que lembrar dos inúmeros problemas que eles tiveram. Foi tudo muito incrível, foi tudo muito lindo, foi. Porque realmente foi. Só que teve um preço a se pagar depois, durante, e depois também. Que eu não vou colocar. O impacto do filme. Esses anos ele tem um sucesso absoluto. Arrecadou milhões de dólares, digamos assim, na bilheteria. Levou milhares e inúmeros fãs às salas de cinema. Se tornou um marco cultural
dentro do filme, como eu falei, é considerado patrimônio mundial para nós diretas. E foi a primeira vez que a gente viu de perto, como era a vida da banda, além de clipes, entrevistas e capas de revista pelo mundo, né? Porque a gente fala, ai, que tudo lindo, mas a gente viu, não digo de perto, mas deu pra gente assistir e entender como que era a dinâmica de tudo ali. Agora vamos pra parte que todo mundo gosta, que todo mundo tava esperando, que é as curiosidades do filme One Direction This Is Us. Vamos pra parte legal agora. Curiosidade número 1. O filme foi gravado durante, como eu falei, o filme foi gravado durante a Take Me Home. Meu Deus do céu. O filme foi gravado durante a Take Me Home, pelo amor de Deus, a Take Me Home Tour. Tá? Foi lançado na versão 3D nos cinemas, essa é a curiosidade 2. Curiosidade 3. Teve cenas gravadas em diversos países, não era no universo, tá? Tipo, vamos dar um exemplo aqui. Hoje eles estavam na Alemanha. Tinham 2 shows na Alemanha. Então gravavam um pouco desse show na Alemanha. No filho Dias estava na Austrália, gravava na Austrália. Então, usava um pouco assim. O diretor, essa foi a curiosidade 3, curiosidade 4. O diretor Magnus Purla já era conhecido por documentários assim. Ele é o expert nesse coisa de documentário, né? Curiosidade 5. Algumas cenas foram extremamente improvisadas pelos próprios meninos. Tá? Alguma piada, alguma dancinha, alguma coisa assim que você via e começava a dar risada, foi improvisado, tá bom? O filme, ele mistura imagens reais com momentos planejados. Então teve alguns momentos que estava no roteiro. Outro era completamente real ali, sem roteiro, sem nada, às vezes alguma discussãozinha, coisa ali e tal, a dinâmica dele, alguma brincadeira. Então foi real, outros já estavam no roteiro. Tá bom? Mostra que Deus mostra os vídeos reais, os caseiros da infância dos meninos. Eu acho isso tão fofo, cara. Curiosidade 8. Teve estreias, tá? Com fãs ao redor do mundo. Tipo, era como se fosse um sorteio, me lembro disso, que aqui no Brasil também teve. Teve sorteio de alguns fãs pra poder ir assistir em primeira mão, se eu não me engano, na pré-estreia. Se eu não digo. Meu Deus do céu. Não digo assim, estreia, mas pra assistir a pré-estreia foi alguns fãs. Não lembro se ia ter acompanhante ou direito para levar mais 2 pessoas. Eu não lembro. O Direction This Is Us foi um dos documentários musicais mais assistidos do mundo naquela época. Porque não era muita gente que não, né? Eu comecei a ouvir esse filme pela primeira vez, eu tinha 17 anos. E eu já não estava mais no filme. Por isso que eu falo, eu não assisti esse filme no cinema. Porque eu não tive a oportunidade, até porque onde eu morava não tinha cinema. E eu não tinha no país onde eu assisti This Is Us. Mas depois de um tempinho, teve pela internet, assisti. Gostei pra caramba. Que é muito fofo mesmo. E a 10ª e última curiosidade a ideia era para mostrar a banda como realmente era. Não era só aquela coisa linda, glamourosa que a gente via em, né, assim, em DVD, em entrevista, capa de revista, essas coisas. Não, era uma coisa muito mais grandiosa e muito mais caótica nos bastidores, tá bom? Essas foram as curiosidades. One Direction This Is Us não foi só um filme, né? Ele não foi só uma coisa assim para ser documentada, para ser esquecida também. This Is Us foi um filme documentário extremamente de suma importância pra gente entender como é que era a dinâmica deles, entre eles e todo o bastidor por trás. Foi um registro também de momentos únicos no início da história da música deles, né? Então é algo assim que a gente guarda isso com muito carinho. É uma coisa muito linda, é emocionante, mas também é uma coisa assim extremamente surreal que a gente nunca imaginou
como seria tudo por trás, né? E simplesmente pra gente não esquecer. Sim, eram cinco garotos vivendo algo gigantesco e tentando entender tudo que eles estavam vivendo, enquanto eles tentavam ser mas enquanto eles estavam tentando ser apenas eles, né? Eles, sabe assim, são famosos, mas eles também estavam tentando ser apenas eles. Eles estavam sendo no palco trabalhando, mas eles também estavam sendo no palco se divertindo, né? Isso assim, não estavam também, né? E talvez seja por isso que esse documentário ele ainda emociona inúmeras pessoas quando assiste, seja pela 35ª vez, seja pela primeira vez, seja pela 10ª vez, 20ª, 100ª vez. Mas eu vou falar pra você, se você nunca assistiu This Is Us, assista. Você não vai se arrepender, você vai se divertir, você vai se emocionar e você vai entender como que é tudo. Entender como não, mas entender o motivo deles terem sido extremamente gigantes e entender o motivo deles serem gigantes ainda nos dias atuais, mesmo após o fim da banda. Você pode falar de eu falo aqui, que eu sempre dia 16 de abril, dia 16 de outubro de 2024. O pilar essencial da banda, o Liam, né? Uma curiosidade extra também, no ano de 2024, entre 2024 e 2025, alguns cinemas, acho que foi só aqui no Brasil, eu acho, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrijam nos comentários. This Is Us foi relançado nos cinemas, eu acho que foi só aqui no Brasil, em homenagem ao Liam, que a gente recente tinha perdido ele, e a pedido de inúmeros fãs do Brasil inteiro, alguns cinemas, como Cinépolis, Cinemark, eles decidiram colocar de novo nos cartazes, né, o filme This Is Us, em homenagem ao Liam. E foi assim, uma coisa extremamente linda, uma coisa extremamente sensível, muito empática. E ele merecia um pouco daquilo. E agora, ainda mais do que nunca, ele merece todas as meninas do mundo. Porque o Liam, ele não só foi, como ele continua sendo essencial para o Direction. Não existe um Direction sem Liam, sem Louis, sem Zayn, sem Niall, sem Harry, mas principalmente sem Liam. E perder o Liam do jeito que a gente perdeu em outubro de 2024 foi uma perda assim que a gente nunca imaginou que iria acontecer. A gente imagina assim que vai perder alguém, mas não tão novo, não nas circunstâncias que foi. E foi uma coisa muito fofa da gente que é fã, pedir para os cinemas colocar de novo esses em cartaz. E ele merece todas as homenagens. Infelizmente ele não tá aqui pra ver isso, pra vivenciar isso, mas a gente quer que ele esteja ali pra receber todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa luz pra ele. Eu tenho certeza que ele tá extremamente orgulhoso do caminho que a gente pode ver os quadrinhos que estão vivendo agora. Ele era incrível, então trazer This Is Us novamente em cartaz em uma sala de cinema do Brasil inteiro foi assim algo extremamente lindo, né? Foi lá por parte do Cinépolis, do Cinemark, e também foi assim uma coisa extremamente linda da nossa parte também pedir. E cara, todas as pessoas que foram para assistir tiveram a mesma sensação, tiveram uma sensação de nostalgia, sensação de saudade. E quando foi apresentado o Liam Payne, lá teve inúmeras pessoas que choraram. E no fim, né, não só nessa parte, mas emocionou muita gente durante o filme. E no final, que termina com Benson Together, por causa que foi o primeiro single de Bad Memories, e também
também foi a música para promover o filme documentário. Aí teve a música, né, o filme do Coisa foi com Back Together e todo mundo se exaltou lá perto da coluna, se divertiu pra caramba. E This Is Dance não mostra só o sucesso, sabe? This Is Us, ele não mostra só o sucesso, ele não mostra só o glamour, não mostra coisa toda fofa. Ele mostra também como foi a jornada, como foi a caminhada dos meninos até eles alcançarem o topo do mundo. E agora me conta, eu quero saber se você assistiu quando, né, veio pro cinema da primeira vez, se você foi quando foi relançado de novo, o que você sentiu, o que você achou. Me conta a parte que você se emocionou, qual foi a parte que você riu, qual integrante você se identifica mais. E é isso, gente. Vejo vocês em breve com mais um vídeo. Eu vou falar sobre Live in San Siro, que foi um show assim extremamente puro suco do caos Directioner que a gente poderia ter. Então se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho, vejo vocês em breve. É isso. Beijo!